Olá, alunos do Soft Academy, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é William e hoje nós vamos fazer aí a parte de formulário no HTML, tá? A gente vai fazer só HTML mesmo, essa aula, né? E eu vou pedir para que vocês já deixem um like aí, se inscrevam aqui se não forem inscritos, comente aí alguma coisa que vocês queiram comentar, alguma dúvida, uma pergunta. Dúvida e pergunta é a mesma coisa, né? Mas comentem aí o que vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade. E vou pedir para que vocês entrem aí no link, nos dois links do canal, que no caso um é do Instagram e o outro é do Discord, tá? O Discord é bem importante que vocês entrem. Mas enfim, eu vou abrir aqui já, né, o código. E quem está com dúvida aí de como abrir o projeto, acesse a aula anterior, tá? Que eu fiz até uma playlist só de HTML, e daí você pode acessar a aula anterior, que eu explico certinho como que faz para entrar no projeto, enfim, no arquivo, né? Tá, o que que seria o formulário? O formulário a gente vai extrair alguma informação do usuário, né? Então a gente vai usar algumas tags aí para fazer essa estrutura. E nós vamos começar por qual? Nós vamos começar pela form, né? Meio autoexplicativo, né? Então, a form, quando nós fazemos para um site, ela tem duas opções, ela tem duas coisas, né? Ela tem o for e ela tem também o method, tá? Quer dizer, ela tem um action e tem o method. O action ela possui uma coisa que é barra submit, né? Que é basicamente submit. O que que acontece? No back-end, e quando nós tratamos sobre rotas no front-end, nós usamos muito isso aqui, tá? Que no caso vai ser para enviar arquivo para algum lugar, para indicar alguma coisa, indicar algum dado, enfim. Que mais? Né? E o method seria basicamente como posso explicar? É basicamente como que os dados vão ser enviados para a aplicação, tá? Então, nos métodos, a gente pode usar tanto post, né, que no caso é para postar alguma coisa, né? Por exemplo, eu quero postar no meu banco de dados quando o usuário criar o e-mail, ou colocar o e-mail, o nome para criar o a conta, né? Enfim, daí eu uso post, né? Já se eu quiser extrair alguma coisa, daí eu pego o get, né? Porque ele vai pegar, né? Mas isso nós não vamos entrar muito a fundo no momento, porque nós vamos tratar somente sobre o HTML em si, tá? Então, para começar, nós usamos daí um label, tá? O label ele vem com esse padrão for, né? E o for, a gente escreve geralmente o que nós queremos colocar, tipo aqui nesse caso vamos colocar name, tá? E daí a gente coloca nome, né? E ele vai vir aqui, nome. E logo em seguida, nós colocamos uma outra tag chamada input, né? Porque sim, né? É basicamente um... Eu não sei explicar porque é em inglês e eu não sei a tradução disso aqui, mas seria basicamente um espaço que você vai fazer eu não conheço a tradução, mas conhecido como input. E qualquer programador, se vai falar, você vai entender que o input seria basicamente isso, tá? É como se fosse uma área, na real, que você vai poder ter alguma interação com o usuário, né? Nesse caso, é fazer um nome. A gente coloca text, e daí a gente coloca... Pode ser isso mesmo, por hora, né? E daí nós podemos colocar um button, com um botão de tipo type submit, tá? Porque nós vamos enviar, né? A ideia aqui nós colocamos enviar.
tá? Então é basicamente isso, né? Nós temos aqui um label, né? Que seria basicamente isso aqui. E nós colocamos um input, que é o que vai vir aqui a informação. E temos o enviar, né? Que é o botão. O básico seria isso aqui, tá? Por exemplo, agora um outro tipo de botão, né, de input, nós temos o input idade, por exemplo, nós colocamos for idade, aí colocamos idade, e daqui nós colocamos number, tá? E é isso, né? Só que a gente coloca só um botão de enviar, né? Que não faz sentido. Deixa eu diminuir aqui para ficar melhor. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, o nome, ele recebe um nome, né? Ele recebe aqui um nome qualquer. Já a idade, eu não consigo colocar nenhuma letra, eu só consigo colocar números, tá? Aqui eu consigo colocar números até, né? Mas o certo não deveria poder. Mas isso daí é com JavaScript, tá? E aqui nós usamos somente números, né? Eu consigo até aumentar, diminuir, clicando nessas setinhas. E aqui envia. Nós temos até uma função aqui muito legal, tá? Que a gente coloca no input, que no caso é o nome de required, tá? Ó, required. Que essa função aqui vai fazer? Basicamente, é um campo obrigatório que eu preciso que o meu site tenha, meu formulário tenha. Então, sem esse campo estar preenchido, eu não consigo enviar, tá? Então, é uma coisa bem legal mesmo, né, de se usar, né, muito importante. E que mais? Eu vou copiar aqui um tipo de formulário para ser mais rápido a explicação, né? Que no caso, ela ela tem aqui todos os itens mais usados aqui, né, para um formulário. Que no caso é o seguinte, tá? A gente está replicando aqui um cadastro. Vou dar um Ctrl S para vocês conseguirem ver aqui do lado. Tá um bem feio, né? Porque não tem o CSS. Mas nós vamos ter que trabalhar com isso mesmo, tá? Deixa eu deixar mais pro ladinho aqui. Boa. Tá, a gente aqui temos o de nome, certo? O nome nós já vimos que é o tipo text, né? E temos o que também o placeholder. O placeholder, nada mais nada menos, seria essa parte que fica a parte de como se tivesse um texto por trás, né? Por exemplo, se eu tirar esse digito do seu nome e colocar somente nome, né? E dar um Ctrl S, ele vai mudar para nome, né? E como nós vimos, tem o required, que é o campo obrigatório. Temos o e-mail, que é de tipo e-mail, né? Bem autoexplicativo. O ID poderia ser qualquer um, tá? Isso aqui não vamos se atentar. Isso aqui não é tão importante assim no momento, tá? Então, seria basicamente isso, né? Temos o placeholder aqui também, que é o que permite aqui a forma de... que ele dá o exemplo de e-mail, né? E aqui até, no caso, se eu não colocar o e-mail, o arroba, no caso, né? Do, do e-mail, ele dá um aviso que eu preciso incluir um arroba, tá? Ó, inclua o arroba no endereço de e-mail e que está faltando com um arroba, né? Então, ele basicamente dá um alerta para o usuário. E como eu também não mostrei, né? Acabei de mostrar, a senha, ela fica escondida assim, tá vendo? É uma forma bem legal, né? De fazer. Tem como até a gente tirar esse que fica escondido. Mas por questões de privacidade é bom vir padrão assim, né? Tipo, primeira forma já vim com esse que ele está escondido. Da idade ao number, né? Como nós falamos. Aqui nós temos a parte de gênero, tá? A de gênero, ela... Deixa eu até aumentar aqui.
A de gênero é o seguinte, ela, ela tem a função type, né? Claro, aqui eu poderia colocar outro tipo, quer dizer, a função type não, desculpa, é a função rádio, é o type rádio, né? E daí o rádio, ele é basicamente redondo, tá? Muitos sites que vocês forem ver podem estar usando o redondo, tá? É usado mais redondo em sites quando querem selecionar alguma coisa. Até mesmo em formulário se usa muito mais esse rádio, tá? E temos também o checkbox, né? O checkbox ele é como o check, literalmente um checkbox, né? Desculpa. É um check, é um botão de check, né? Tipo, tem um símbolozinho de OK aqui. Passando para mensagem, tá? O tipo o de mensagem, label, nós usamos basicamente uma tag chamada text area, tá? Daí já não usa mais o não se usa mais o input. É um text area, porque literalmente é uma parte de texto aqui, né? E eu até posso mudar essa aqui. Por exemplo, eu quero 3, ele vai diminuir, né? Por exemplo, eu quero uma linha só. Daí ele deixou somente uma linha. É bem legal mesmo, só que claro, né? Se eu ocupo mais de uma linha, ele vai para baixo. Mas eu consigo fazer o scroll aqui, tá? Vou até deixar como 4 novamente. Daí eu consigo fazer o digitar, né? E daí até que ele cria essa scroll aqui, né? Eu consigo tanto scrollar com o mouse ou scrollar como se fosse um botãozinho de scroll, né? E aqui, por fim, né, temos o label de cidade, né? Nós estamos usando um select, daí é mais diferente ainda, né? Porque daí a gente usa um select, que é uma coisa que permite selecionar, né? Porque querendo ou não, selecionei, né? Cliquei aqui. Daí ele já vem aqui o primeiro, né? São as opções, né? Nós usamos dentro do select a tag options, que daí tem os valores, né? Aqui é SP, RJ, MG. Só que daí a gente escreve São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Que no caso é isso aqui. Por exemplo, se eu trocar aqui para deixar somente Minas e der um Ctrl S para salvar, ele aparece Minas, tá vendo? Se eu deixar o primeiro o Minas, ele vai aparecer cidade. Opa, ele vai aparecer aqui Minas o primeiro, né? Então é bem legal. Né? E obviamente o botão nós já vimos, né? Que é o Submit, né? É bem legal mesmo, eu acho massa, bem legal a parte de formulário. Então a gente vai ir desenvolver isso mais ainda no HTML, no CSS, desculpa. Que daí nós vamos ver essa parte aí, né, de estilização, né, deixar o mais bonitinho, porque aqui tá no puro, tá bem feio, né? Mas nós vamos cuidar disso, tá? Fiquem tranquilos. Nós podemos até replicar o próprio é, é, Forms, né, o Google Forms, nós podemos replicar sem problema algum. Então, formulário seria isso, tá? Não tem muito mais o que passar de importante. E eu vou fazer um vídeo de Git para vocês. Eu só não sei se vai ser agora ou na próxima semana. Porque nós vamos começar a entrar em CSS já. E eu vou deixar o Git, né? Como se fosse aí um, um, um gabarito, né? Para vocês verem aí como que está o meu código, enfim. Para vocês poderem estudar, analisar. E é uma coisa, o Git é uma coisa muito importante que nós temos na programação, que é o que vai possibilitar a gente trabalhar em conjunto, né? Então, eu vou fazer um vídeo bem completinho sobre Git, GitHub, GitLab, enfim, bem bom mesmo que vai poder ajudar vocês, né, a entrarem no mercado de trabalho. E, enfim,
Tá, nós vamos entrar em CSS já na próxima semana, acredito eu, porque nós vamos desenvolver bastante o HTML nas aulas de CSS mesmo, tá? Então é bem legal, né? Eu gosto bastante disso. E eu acho muito massa que nós vamos aprender, vamos ver nossa evolução, né? E, enfim, eu vou pedir para vocês deixarem um like de vocês, se inscreverem no canal, quem não for inscrito, e que possam estar acompanhando aí todos os vídeos dessa série, tá? Até mais. Falou, fui.